O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje com parlamentares no gabinete de transição em Brasília. Lula fez um discurso emocionado. Nesta quinta-feira, dia 10, Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com parlamentares de bancadas aliadas. Esta foi a primeira visita do presidente eleito ao gabinete de transição de governo, que fica no Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, em Brasília. Um dos primeiros pontos abordados por Lula em seu discurso foi a reafirmação de que as pessoas nomeadas para coordenar a transição de governo não vão necessariamente ocupar cargos ou ministérios no governo em 2023 e convidou todos a participarem com ideias para a nova gestão. Lula também afirmou que cada partido político da coligação vai ter um papel importante no processo que está começando. Portanto, se alguém quiser contribuir, quiser mandar proposta, tiver alguma coisa, por favor, não se sintam excluídos, porque não estão na lista das pessoas que estão participando. Um dos momentos do discurso que mais repercutiram foi quando Lula falou sobre o retorno da fome no Brasil e se emocionou ao reafirmar a pauta como prioridade de seu governo. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Lula também citou o relatório sobre as urnas eletrônicas, divulgado ontem pelo Ministério da Defesa. Segundo ele, o dever de fiscalizar as eleições é da sociedade civil, dos partidos e do Congresso. O Ministério da Defesa divulgou uma nota, dizendo que o relatório apontou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. O presidente eleito fez referência às vezes em que perdeu a eleição e ao reconhecimento da derrota nesses pleitos e nos que saiu vitorioso. Sobre o modo como vai governar o país a partir do ano que vem, reforçou a intenção de dialogar com todos os partidos e políticos eleitos, no Congresso e nos governos, independentemente da orientação política. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Sobre este assunto, sobre esse discurso, eu quero chamar o nosso correspondente Pedro Bonenberg. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, Lula fez várias sinalizações em sua fala. Ele abordou a situação dos mais pobres, aliados, falou também diretamente para o mercado e, claro, para aqueles que ainda se manifestam contra a sua vitória nessas eleições. Uma boa noite para você. Elias, ótima noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, numa dessas falas, Lula disse que nem todas essas pessoas que estão agora no gabinete de transição, elas vão participar dos ministérios. Mas aqui vale destacar, fazendo até uma analogia com o futebol, viu, Elias? É como se agora fosse um treino. Nem todo jogador que treina vai jogar no time titular. Mas para jogar no time titular tem que treinar. Então, esses integrantes desse governo de transição certamente, de alguma forma, vão participar do próximo governo, do governo de Lula. Mesmo que não chefiem as pastas, estarão presentes, contribuindo de alguma forma, isso é certo. Lula falou com o mercado, uma fala que repercutiu negativamente dentro do mercado. Isso é porque ele criticou o teto de gastos, especialmente na questão para auxílio aos mais pobres, e também quando ele fala sobre investimentos que precisam ser feitos para o Brasil se desenvolver, mas que são limitados devido a essa responsabilidade fiscal do teto de gastos. Mais tarde, o vice Geraldo Alckmin veio tentar explicar essa situação, falou que, na verdade, Lula tem responsabilidade fiscal, que sempre fez isso nos seus mandatos e que agora não será diferente, mas que busca alternativas para conseguir melhorar a vida da população mais pobre, em especial, mas, é claro, dentro dos limites possíveis
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, hoje Geraldo Alckmin também anunciou, Elias, alguns nomes que estarão presentes nesse governo de transição que é chefiado por ele, por Geraldo Alckmin, a pedido de Lula. E aí foram 6 pastas em especial já destacadas, vou destacar alguns nomes para o nosso espectador. Dentro do planejamento de orçamento e gestão está Guido Mantega, que foi inclusive ex-ministro do governo petista. Ele então já tem um histórico com Lula bastante acentuado, é um homem de confiança, está ali dentro nessa construção. Também a Esther Dweck, que é uma economista bastante respeitada dentro desse mercado, e até mesmo o presidente do Conselho Federal de Economia de São Paulo, o Antônio Lacerda, também está presente. Outro nome que chamou atenção foi na pasta de Direitos Humanos. Quem está comandando, digamos assim, essa pasta, pelo menos provisoriamente, é a Arielle Franco, que é irmã da vereadora morta, Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro, depois deputada que foi morta aqui no país há alguns anos, assassinada, caso que ainda gera repercussões, e que agora vai chefiar essa pasta de Direitos Humanos. Nós também vamos ter uma pasta de igualdade racial, e entre os nomes que estão nessa pasta é o de Nilma Lino Gomes, que é ex-ministra de Igualdade Racial, e de Givânia Maria Silva, que é presidente da comunidade quilombola, da CONAC, né, o Conselho da Comunidade Quilombola. Dentro da indústria, comércio e serviços, nós temos também alguns nomes de destaque. Esses nomes a gente pode talvez ressaltar o ex-governador Germano Rigoto, do MDB, que inclusive esteve presente na campanha de Simone Tebet, também de Paulo Okamoto, que é presidente do Sebrae. Teremos ainda nas mulheres, aliás, até corrigindo a informação, Arielle Franco vai estar nessa pasta das mulheres, e nos direitos humanos quem vai estar à frente da pasta é Maria do Rosário, deputada federal Maria do Rosário. Nas comunicações, Paulo Bernardo, que também é ex-ministro, um homem de confiança. E na pasta da saúde não tivemos confirmação, mas já sabemos alguns nomes: Drauzio Varela e Roberto Calil, 2 dos médicos mais respeitados do país. Então esses são os primeiros passos, né, Elias? Vai se formando aí as pastas de transição, como o Lula disse, nem todos estarão à frente de ministérios, mas são nomes de fato muito respeitados, e que apesar das declarações de Lula que repercutiram mal no mercado, ao menos os nomes técnicos já anunciados para esse governo de transição têm agradado de uma forma geral dentro desses nichos, dentro das áreas técnicas onde esses membros atuam. Elias. Sem dúvidas, Pedro, ainda temos aí um longo caminho, 2 meses para entender como é que esse governo vai se formar, quais vão ser as pessoas que vão estar aí diante deste novo desafio. E claro, você fica muito bem informado com a gente aqui na tela da Diversa. Pedro, já já a gente volta a conversar.